Cidinei, faça a oração inicial aí, por gentileza. Meus queridos, santa abençoada noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. E enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis-se a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui diante da sua presença. Queremos te pedir nesta noite, esta união deste grupo, cada vez mais que você possa nos fortalecer nessa missão que você está nos confiando. E este ministério que nós vamos receber, que seja, Senhor, para teu bem, da tua Santa Mãe Igreja, que você possa cada dia mais dar a nós a sabedoria, o entendimento, a humildade, para nós te servir com muito amor. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, pelo teu Filho. E vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem. Bom, gente, o que nós vamos falar hoje aqui, um pouquinho sobre o leitorado, talvez, com certeza, não é novidade para vocês, né? Porém, a gente precisa recordar e trazer à memória algumas coisas que já estão, talvez, na nossa cabeça, né? Bom, eu vou primeiro aqui, rapidinho, falar sobre as ordens menores, antes do Concílio Vaticano II, né? Para depois entrar no Vaticano II, certo? Então, veja bem, conforme o Pontificado Romano, né? Antes das ordenações sagradas, a Igreja vai dando aos candidatos, aos sacerdócios, funções próprias do Estado clerical, herdada desde longa data pela Igreja. Então, aqui vamos falar um pouquinho do hostiariato, leitorato, exorcistato, acolitato e subdiácono. Então, isso antes do Concílio Vaticano II. Então, todo candidato à ordem sacra, eles recebiam, de fato, essas funções, né? Que era chamado a ordens menores, né? Ordens menores. Então, quem ia ser padre recebia o hostiariato, o leitorato, o exorcistato. Todo padre, ele tinha que receber, fazia parte da ordem menor, né? O acolitato e o subdiácono, né? Então, vamos ver a questão do hostiariato, né? O hostiariato é a ordem pela qual é comunicado a poder especial de abrir e de fechar as portas da igreja. O que hoje, por exemplo, é uma coisa tão própria do sacristão, né? Abrir e fechar a igreja, né? Ali fazia parte de uma das ordens menores, né? Então, tocar o sino, de abrir o livro ao pregador da palavra divina. Então, necessidade de um porteiro
existe em qualquer casa pública. Por si, para esse serviço, pode ser escolhida qualquer pessoa fiel. Mas é costume que o quartel militar seja guardado por um militar, o edifício da polícia por um policial, o arsenal da marinha por um soldado do marinheiro. É, portanto, conveniente que a casa de Deus seja guardada por um homem de Deus, por uma pessoa consagrada a Deus. É ele que tem de admitir os fiéis, de excluir os indignos, né? Isso antes do Concílio Vaticano II, né? Então, da instituição dessa ordem especial para as funções do hostiliato, né? Você chega hoje para um sacristão e diz assim, é hostiliato, né? Ele vai achar que você está dizendo algum palavrão com ele, né? E no marco no Canindé, que a esposa sabe nem o que é isso, né? Então, é pesado, é uma palavra pesada. Hostiliato, vem cá, né? Então, o hostiliato é uma das ordens menores, viu, Zé Maria? Você aprenda. Você agora é massapeense, mas você é um hostiliato. Então, a gente tem notícia pelo Papa Cornélio, olha lá em 251, viu? 251, o Papa Cornélio, né, numa carta a Fábio de Antioquia, né? E aí diz o seguinte, nessa carta, né? O ofício de tocar o sino é mencionado no século XIII, também era um ofício, né? Próprio do auxiliar. É serviço muito honroso convidar o povo cristão para invocar o nome do Senhor, né? Papa João Paulo II dizia que o sino é a voz de Deus chamando o seu rebanho, o seu povo, né? Então, para adorar Jesus Cristo na missa e oferecer a Santíssima junto com o sacerdote, o sacrifício de louvor, de agradecimento, de expiação e de petição. Tocando o sino, ele é o mediador das bênçãos que se derramam pelo som santo do sino santo sobre a comunidade cristã, proteção contra o demônio, alegria santa nas festas e o anúncio de um novo dia para a honra do Altíssimo. Deve abrir e fechar a sacristia. Lá se guarda as alfaias da igreja, os paramentos e a roupa santa do altar. Estar confiado, cuidado de conservar tudo em perfeito estado, cuidar das hóstias, do vinho, que o acólito ou o subdiácono tem de apresentar ao sacerdote. Deve guardar os livros usados nas funções litúrgicas. Antigamente, eram mais preciosos que hoje, escritos com muita paciência, a arte encadernados. Mas tem um cargo ainda mais honroso, deve abrir um livro ao pregador. Pode, portanto, contribuir para a pregação do Santo Evangelho, concorrer para a glorificação do Nosso Senhor, para a propagação da fé, para a salvação das almas. Então, veja bem, aqui o hostiliato fazia parte uma das ordens menores que o seminarista recebia antes de se ordenar, né? Ou seja, não se tinha a função de um sacristão, né? Assim, leigo, mas o hostiliato ele tinha a função específica, né? A ordenação do hostiliato se faz entregando-lhe o bispo as chaves, né? O bispo entrega as chaves, as quais constituem a matéria. A forma são as palavras do bispo proferidas nesse ato. Lembram-lhe como tem de dar conta a Deus pelas coisas que são fechadas com essas chaves. A virtude característica do hostiliato é o zelo pela casa de Deus, deve zelar pela casa material, igreja invisível, para que nada se perca dos objetos pertencentes à igreja. Maior cuidado deve empregar pela casa de Deus espiritual, casa invisível. As almas dos corações fiéis, fechando-se ao demônio pelas palavras de Kant, exemplo de piedade, abrindo-os para Deus. Então, aqui nós vemos a questão do hostiliato, né? Então,
primeiro grau de ordem menores, que fica o clérigo obrigado a romper com a vida profana. O sacerdócio só virá consagrar definitivamente essa vocação de separar. Então, isso é novidade para vocês, essa questão das ordens menores, o austeriato, não, né? Já tinha isso em mente, já sabiam, todo mundo já tinha esse conceito na cabeça, né? As ordens menores. Não sabia, não. Assim, Já tinha visto falar. Da parte do austeriato, eu sabia que era o de abrir e fechar ali a igreja, né? As demais atribuições que o senhor apresentou para a gente, de fato, eu nunca soube, não. Só me vi a lembrança mesmo que era abrir e fechar a igreja. Uhum. Não era só fechar, né? Ele está ligado especialmente ao serviço do altar, né? E outras funções que a gente colocou aí, né? Abrir o livro, né? E essas coisas todas, né? Então, eu comecei dizendo aí, Padre Marcos. Para mim também era novidade, é novidade. Eu confesso que eu não conhecia, não. Certo. Mas não tem problema. Aliás, nem o auxiliato aí da Redutada é o É um Alicério. está para se aposentar, né? Então, aí agora, aqui é o primeiro grau, né, dessa ordem menor, né? Agora, o leitorato, né? O leitorato é a ordem pela qual é comunicado especial poder de ler a Escritura Sagrada, né? Algo que faz o sermão, de cantar lições na missa e no Santo Ofício, de benzer o pão de todos os frutos novos. Depois de o clérigo ter dado à igreja prova de sua fidelidade em guardar a casa do Senhor, né, e do seu tesouro, recebe um depósito de valor ainda maior, a Sagrada Escritura que deverá ler no templo de Deus. Então, veja bem, vocês vão receber o leitorato, que antigamente fazia parte das ordens menores, né? Também com o austeriato, né? O austeriato. E esse ministério dá a vocês, né, a graça de poder, né, que é o candidato que vai abraçar um grau da ordem, né? Da ordem. Dá a vocês essa graça, né, de poder ler a Sagrada Escritura, né, de fazer também um sermão, de cantar ofícios na missa, né, as orações universal na Semana Santa. E antes do concílio tinha a questão de benzer pão e todos os frutos novos, né, as primícias. O leitorato, que era em função para a ordem sacra, né? O seminarista que recebeu o leitorato, né? Ele podia benzer o pão e os frutos novos, né? Então, veja bem, o poder de benzer pão e fruto novo era dado desde o século 9 e 10. E as formas se achavam no ritual, né? Não é bem conhecido o motivo porque o leitor foi encarregado dessa bênção, né? Nós não temos, assim, como dizer por que o leitor, o leitorato, né? Que recebe o ministério, né? E era uma das ordens menores, podia benzer as primícias, né? Então, não se tem, né? Então, talvez porque ele tivesse de posse dos livros que continha as formas da bênção, né? Então, talvez seja esse o motivo, né? Então, a matéria do leitorato é o livro que contém as Sagradas Escrituras, por exemplo, o missal, o breviário, a Bíblia, né? Pela entrega do livro, como a forma prescrita, eles são conferidos aos poderes mencionados,
A forma são as palavras do bispo. Recebe este livro e sede leitores da palavra de Deus, etc. e tal. Então, veja bem, a pergunta fundamental é essa. Vocês vão receber o leitorato, que vão ter a graça, né, de poder ler como um ministério, né? Porque hoje é um ministério, né? Antes fazia parte das ordens menores, né? Hoje é um ministério, né? É um ministério, certo? Então, essa questão aí que é fundamental, né? Então, veja bem, a pergunta é essa, né? Qual é o grau de familiaridade com a palavra, né? Assim, eu acredito que, assim, como diácono permanente, vocês têm um dever e a obrigação de ler as Sagradas Escrituras, né? E, sobretudo, agora que vocês vão receber um ministério, que não é mais uma ordem menor, né? Não é uma ordem menor, né? É um ministério. E esse ministério, até o atual Papa, né? Antes era dado somente a homens que iam se ordenar. O Papa Francisco hoje já libera para se dar o ministério de leitor a mulheres, né? A mulheres. Então, veja bem, a pergunta fundamental é essa: qual o grau de familiaridade que se tem com a palavra, né? A palavra de Deus. Eu vou receber agora o ministério de leitorar. Eu vou ler na igreja. Posso fazer o sermão, oração universal, mas a minha intimidade com essa palavra, qual é a tua intimidade com essa palavra, né? Esse é um ponto importante, né? Então, veja bem, a matéria, como nós já falamos, né? É um livro que contém a Sagrada Escritura, né? E a forma, recebe esse livro, ser leitura da palavra de Deus. Veja que vocês vão escutar isso do bispo, né? Então, a sua virtude característica é a santificação própria pela fé viva, manifestada na vida exemplar e eclésia celestial. Como deve ler em lugar alto, a fim de poder ser visto e ouvido por todos, assim se deve esmerar em alto grau pela virtude, a fim de edificar os céus pelos quais são vistos e ouvidos. Como quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, tomou a mão do texto da Sagrada Escritura e leu um texto do profeta Isaías, o leitor substitui no seu ministério o verbo humanado, proferindo as palavras do verbo divino, encargo muito honroso e útil às almas. Então, o leitorato, né, é um encargo muito honroso, porque vocês estão lidando com uma palavra que é santa, né? É a palavra de Deus, né? É um ministério instituído em função da ordem, né? Ou seja, o diaconato permanente, certo? Esse outro grau da ordem menor, né? Primeiro, o austeriato, segundo, o leitorato, depois tinha o exorcistato, né? Que eu não quero nem comentar, porque, assim, todos eles recebiam essa primeira ordem do exorcistato, né? Que era encarregado de expulsar os demônios. Todo padre, antes do Concílio Vaticano II, recebia esta ordem menor do exorcistato, né? Depois o acolitato, que vocês já viram, né? Aí, né? Enfim, então, essas são chamadas as ordens menores.
Nós estamos lidando com algo antes do Concílio Vaticano II, né? No Vaticano II, né, nós vemos aqui que essas ordens menores foram abolidas, né? E o que é que se conservou, né? O acolitato, o leitorato, né? E o acolitato. Na realidade, aí foi invertida a ordem. Vocês tinham que receber primeiro o leitorato, depois o acolitato. Em função da ordenação diaconal da Edmar Filho, o senhor bispo, ele quis dar a vocês aí um dia, né, o ministério do acolitato, né? Do acolitato, certo? Bom, agora não é ordem menor, são ministérios, né? Então, que foi mantido na Igreja Latina, né? E adaptado aos tempos nossos, né? A necessidade do tempo, são dois ministérios, leitor e acólito, né? Então, as funções que até agora eram confiadas ao subdiácono passam a ser desempenhadas pelo leitor e pelo acólito. Por isso, na Igreja Latina, a ordem maior do subdiaconato deixa de existir, né? De existir. Então, o leitor é instituído para a função que ele é própria, ler a palavra de Deus na Santa Liturgia. Por isso mesmo, na missa e nas demais ações sagradas, será ele a fazer a leitura da Sagrada Escritura, com exceção, porém, do Evangelho. Na falta do salmista, será ele a recitar o salmo entre as leituras, viu? Então, que você é instituído. Quando não houver diácono ou cantor, será ele anunciar as intenções de oração universal na vigília, lá na Sexta-feira Santa, né? Aquelas orações universal, a dirigir o canto, a orientar a participação do povo fiel, a preparar o sede para a recepção dos sacramentos. Poderá, além disso, na medida em que for necessário, ocupar-se da preparação dos fiéis, que por encargo temporário devem ler a Sagrada Escritura nas ações litúrgicas, ou seja, promover cursos, por exemplo, do ministro da palavra, né, na sua paróquia. O leitor pode fazer isso muito bem, né? Cada vez com maior aptidão e perfeição, procure meditar com assiduidade as Sagradas Escrituras, né? O leitor consciente da importância do ofício recebido há de ter o cuidado de aplicar e de lançar mão de todos os meios oportunos para alcançar mais plenamente cada dia, desenvolver o conhecimento e o suave e vivo amor à Sagrada Escritura, de modo a tornar-se um discípulo mais perfeito do Senhor. Isso aí é importante. Então, assim, o leitor, né, que recebe o ministério, é um homem amante da palavra, que estimula os fiéis a amar a palavra, que deve promover cursos bíblicos na sua comunidade, né? Enfim, é um homem que vai ter o acesso, né, à palavra, agora já com o ministério instituído, né? Isso é importante, né? Então, antes do Bergoglio, né, do Papa atual, a instituição de leitor de acólitos, de acordo com a venerável tradição da Igreja, é reservada somente aos homens, né? Para que alguém possa ser admitido ao ministério, é exigido o seguinte: primeiro, o requerimento livremente escrito e assinado pelo aspirante. A carta que você deve escrever pedindo ao bispo esse ministério de leitorado. Já fizeram a carta, já? Bom, todo mundo, você recebeu o modelo e tudo, Denilson mandou o modelo da carta, etc. Né? No caso dos institutos de perfeição clericais, né,
ao superior maior, a quem compete a aceitação, né, nas congregações, né? A idade conveniente e os dotes peculiares que devem ser determinados pela Conferência Episcopal. A vontade firme de servir fielmente a Deus e ao povo cristão, né? Os ministérios serão conferidos pelo ordinário, né? Então, o Dom Vasconcelos é o ordinário, né? Eu tenho um caráter, mas não sou ordinário. O Vasconcelos tem caráter, mas é ordinário, né? Então, é o ordinário que deve conferir, né? Tá entendendo, né, Zé Marinho, que é ordinário, né? Você nem tem caráter e você nem é ordinário, né? Eu tenho caráter, mas não sou ordinário, né? Mas é cidadão macaçuense agora. Mas vocês não falam de nada, criatura. Isso é só papel. Ninguém nem se lembra disso no outro dia. Eu também sou cidadão sobralense. Quem sabe mais nem se sou. Isso é besteira. Então, muito bem. Luiz está na linha? Fala, minha nossa senhora. Cadê o Luiz? Tô aqui, padre. Ui, minha nossa senhora. Ai, meu Deus. Então, veja bem, deve ser respeitado os intertícios, né? O espaço estabelecido pela Santa Sé entre o ministério e outro, né? Como eu disse, foi invertida a ordem, né? Invertida a ordem. Vocês se tornaram acólitos, né? Acólitos, mas não tem problema, né? O ordinário decide isso, né? Isso aí é uma coisa, mas os intertícios, né? Os espaços devem ser respeitados, né? Então, isso é importante. Então, os candidatos ao diaconato e ao presbiterato devem receber o ministério de eleitor e acólito, a não ser que os tenham já recebido, e deve exercê-lo por um período de tempo conveniente para melhor se disporem para o serviço da palavra e do altar. Então, assim, domingo, vocês não receberão ordem menores, né? Tinha também a questão da tonsura, né? Na época, né? Então, vocês receberão já por 2 ministérios que são atualmente, digamos, quesitos para ordenação ao diaconato permanente. Eu recebi, antes do meu diaconato, temporário, né? Provisório, é isso aí, entendeu? E aí foi muito bom, né? Foi uma experiência boa, mas assim, temos que ter esse amor, né? Também o leitor, ele pode também estar ligado à questão do catequista, né? Catequista, isso é importante, né? Isso é fundamental, né? O ministério está ligado também à questão da catequese, né? Da catequese, isso é um ponto, né? Então, assim, nós não teríamos muito o que falar, né, desse ministério, a não ser que vocês irão receber isso em função da ordenação, né, porque é um quesito, né, para que você possa se ordenar, né. Bem, diria assim, que nós estamos, assim, nessa caminhada, né? Penso que está tudo tranquilo, né? Na respectiva paróquia, né? Com o respectivo pároco, né? Vamos ter essa pausa, né? Depois do retiro. Também, em janeiro, dia 7, tem aula do Padre Aguinaldo. Depois da aula do Padre Aguinaldo, eu quero marcar já no final de dezembro as aulas para terminar a disciplina de liturgia e fazer oficinas
prática de sacramento com vocês, né? Isso é importante. Mas eu diria uma coisa assim para vocês. Se aposte no bom sentido do sacramentário, né? Para vocês ir estudando, né? O rito de cada sacramento que vão poder, como diácono, a saber, o batismo, né? E o matrimônio, né? São 2 sacramentos que vocês poderão realizar, né? Assistir casamento, matrimônio e também o batismo, né? Que é importante, viu? O batismo. Então, dito isso, né? Eu penso que, assim, né? Fizemos um pequeno resgate da história antiga, né? Das ordens menores que os candidatos recebiam antes da ordem sacra, né? Diaconato e o presbiterato, né? Aí depois pulamos já para o Vaticano II, né? Que agora não é mais ordem menor, são ministérios, que são conferidos também hoje no leitor a mulher, né? O que não tem nenhum problema, claro, né? O Papa Francisco não está na cabeça de ordenar mulheres diaconisa ou sacerdotisa, haja vista que em algum país que por aí está fazendo isso, vai te perguntar dando em cima, né? Contra, não aceita essas ordenações de jeito nenhum, né? E depois já é um juízo, né? Uma determinação eclesiástica, né? Por conta da instituição do 12, né? O fato das mulheres assumirem certos ministérios, né? Não há nenhum problema, é louvável isso da parte do atual Papa, né? Essas questões aí não tem problema, né? Mas eu, como me foi pedido assim, muito em cima também, né? E a correria também, digamos, aqui é muito grande, né? Aí a gente, né? Então, veja bem aqui. Vou ver aqui o rito, peraí. Só uma palavrinha sobre o preliminar, né? A instituição do leitor é feita pelo bispo, como nós já vemos, né? Se fizer dentro da missa, pode ser dar-se a missa pelos ministros da igreja, né? Com leituras próprias do rito. Depois, aqui, se prepara o livro das instituições, o livro da Sagrada Escritura, sede para o bispo, né? Lá ele vai sentar na sede, né? Vão receber o livro sagrado, ele vai dizer as palavras, né? Certo? Então, instituição dos leitores. Aproxime-se os que vão ser instituídos do Ministério de Leitor, presente. Filho caríssimo, Deus Pai revelou e realizou o Ministério da Salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo, feito homem, o qual, depois de nos ter revelado todas as coisas, confiou a sua igreja o ministério do céu, o evangelho a todos os povos. Como leitores que proclamam a palavra de Deus e de prestar uma grande ajuda nessa missão. Para isso, receberei no povo de Deus um ofício particular e serei designado para servir a fé que tem a sua raiz na palavra de Deus. A vez de ler a palavra de Deus na Assembleia Litúrgica, educarei na fé as crianças e os adultos, por estar ligado à catequese, prepará-los-eis para receber dignamente sacramentos, anunciarei a boa nova da salvação aos homens que ainda não a conhecem. Desse modo, e com a vossa ajuda, os homens poderão chegar ao conhecimento de Deus, Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, poder enviado, e conseguir a vida eterna.
Quando anunciadas as outras palavras de Deus, recebei a vós também em docilidade ao Espírito Santo, meditando atentamente para adquirir cada vez mais o suave e vivo amor dessa Escritura, com a vossa vida revelar o Salvador nosso Senhor Jesus Cristo. Terminado a homilia, o bispo depõe a mita, levanta, todos se levantam, os candidatos ajoelham-se diante dele. O bispo convida o César a orar, dizendo de mão junto: irmão caríssimos, roguemos a Deus Pai que derrame a graça de sua bênção sobre esse seu servo, escolhido para o ministério dos leitores, e que eles desempenhando com zelo o ministério que lhe é confiado, e anunciado a Cristo, o Filho Pai que está no céu. Depois o bispo de braço aberto diz oração: Senhor Deus, fonte de vida e de bondade, enviaste o vosso Filho unigênito, palavra da vida, para revelar aos homens o mistério do vosso amor. Dignai-vos abençoar esse nosso irmão escolhido para o ministério leitor, concedei que, meditando assiduamente a vossa palavra, seja ele neles instruído, e fielmente anunciar aos seus irmãos, por Cristo nosso Senhor. Em seguida, todos se sentam, o bispo senta-se e recebe a mita. Os candidatos levantam-se, se aproximam do bispo, e ele se entrega a cada um o livro da Sagrada Escritura, dizendo: recebe o livro da Sagrada Escritura. Anuncia fielmente a palavra de Deus, para que ela seja cada vez mais viva no coração dos homens. O leitor responde: amém. Pronto, né? Penso que o que falar mais dessa questão, né? Nós vimos aí, dizendo um resgate histórico, a atualidade, como é agora os ministérios, né? Não são mais ordens menores, né? Um recebe mais o auxiliado, também os auxiliados, né? Essas coisas todas, a tonsura, né? Mas são ministérios importantíssimos que se recebem antes da ordem sacra, né? Que é importante. E aí, vimos um pouquinho o rito, né? Que o bispo vai fazer com vocês no domingo, né? E pronto, né? E assim, não precisa mais enrolar, já enrolei demais, né? Padre, padre, quando nós recebemos o acolitato, foi nos sugerido que levássemos uma anteca para poder fazer o rito, né? Seria interessante que nós levássemos a Bíblia ou vai ter lá o livro próprio para... Seria muito bom, né? Que leve a Bíblia. Bom, Para participar do rito? Disso, não, diga assim, para esse rito. Hã? Assim, para participar da instituição. Independente disso ou não, vocês vão levar a Sagrada Escritura, né? A Bíblia, né? Uhum. Agora, eu só diria o seguinte, assim, que vocês recebam realmente aquilo que vocês vão tornando familiar, né? A palavra deve ser familiar. Olha, não tem como um diácono não ter lido a Bíblia todinha e reler, e ler, reler e ler. Não tem como. Né? Não como. Não tem. É ser muito contraditório isso. O candidato ao diaconato não lê a Sagrada Escritura. Vai ser na capela lá do murmúrio, viu? Murmúrio. Às 9 horas, né? A missa. Pelo que o padre Denilson compartilhou, não. 9 horas é a formação com o dom, às 10 horas é a missa. 10 Pelo horas. áudio dele lá no grupo é assim, né? Foi. Agora, no próximo ano, o Denilson está indo para Fortaleza, né? E aí vamos ver como é que fica aí a situação, né? Certo? Padre, no caso, o leitor, né? A partir de agora, ele pode ser sugerido pelo padre celebrante, né? Para fazer a leitura do Evangelho no Ambão, é isso? Menos o Evangelho. O Evangelho é próprio do diácono, né?
Você pode. É porque esse é um ministério que oficializa, né? Ele deixa oficial para ser. Você é o leitor oficial. Os outros pertencem à equipe de liturgia, né? E você é um leitor oficial, instituído, em função da ordenação, da ordem. Aí você pode proclamar as orações universal na sexta-feira, né? Agora, isso na missa. Na celebração da palavra, é claro que você pode ler o evangelho, né? Como ministro da palavra, né? Isso aí não tem nem como, né? Viu? Na missa. Agora, dentro da missa, você é um leitor instituído. Você não é um membro da equipe de liturgia leiga, né? Nesse sentido. Você tem um ministério, aqui é um ministério, em função da sua ordem, do diaconato. Né? Para proclamar o evangelho só depois do diácono, né? Ser diácono, for diácono. É próprio do diácono dentro da missa, da Eucaristia. Tá entendendo? Viu? Uhum. Certo. Aí, no caso, a proclamação do evangelho, aí você vai lá, né? No caso, como diácono, você vai lá, pede a bênção ao padre, né? Ou ao bispo. Uhum. E depois leva o evangelho para o bispo benzer ou o padre, é isso? Benzer não, beijar. Beijar, exatamente. Isso. Mas assim, olha, não se preocupe que em janeiro, se Deus quiser, vamos fazer umas oficinas boas, viu? De prática sacramental, dessas coisas, viu? Mas eu aconselharia vocês a pegar o sacramentário e ir estudando, né? Ir estudando, viu? Tá bom? Mas para quem já recebeu o leitorado tem que estar de bigode? Assim? Hã? Como é que fica o pessoal do leitorado tem que estar de bigode? Orientação é cabelo cortado, rosto bem lisinho, sem nada, viu? Essas coisas, viu? Tá aqui no rito. Rito, vamos ver aqui essa parte aqui no parágrafo 15. Tá tudo dito aqui, ó. Rosto liso, sem bigode. Tá tudo aqui escrito, viu? Tá bem? Só aí. Quero ver esse parágrafo aí que eu estou duvidando dele. Quero ver esse parágrafo que eu estou duvidando, ó. Rapaz, você respeita o professor, você está em final de carreira. Final de curso é perigoso, viu? Isso de manchar de escrutínio dá tanta reprovação. Você esqueceu da palavra escrutínio. Ainda vai ter isso? Depois dessa eu vou acionar, né? Me juntar com o Aguinaldo para ameaçar mais, dá pouca ameaça. Pois é. Então, gente, é isso, né? A gente vamos concluir rezando as completas, né? Porque, na realidade, não tem muito o que falar dessa questão, a não ser que viver bem, né? O ministério, né? Que é fundamental, né? Quem é que vai dirigir hoje a oração? Que eu já sabe com vocês, viu? Tinha uma escolha para hoje. Tinha sido feita uma escala para hoje já. Quem era? Pois é, mas quem é?
Bom, é o Marcos Brito, que é o compadre do padre. Com você, Marquinhos. Lágrima. O problema vamos nós agora. Então, aproveitando, né, vou delegar aqui para o Luiz dizer para quem nós vamos estar rezando. E o Benedito para fazer o momento de perdão. Pode ser? Para já ficar já tudo certo. Pode sim. Então nós vamos apresentar nessa noite, né, na presença de Jesus, aqui nesse encontro virtual, né? Mas acreditando que verdadeiramente Ele está aqui conosco, nos escuta, né? Ouve a nossa prece, a nossa oração. Nós vamos pedir por todo o andamento do nosso retiro, que começa amanhã, né? Vamos pedir por todo a escola diaconal, né? Todos que vieram até aqui e os que seguirão, né? Até a ordenação e depois ao ministério sagrado. Vamos pedir pelas nossas respectivas esposas, família, né? Que possamos encontrar esse apoio, né? Por parte de cada uma, de cada um, para que seja bem exercido esse ministério através de cada um de nós, né, através das nossas famílias que nos ajudarão bastante, têm nos ajudado já nesse ministério, né, com a sua compreensão, o seu apoio. Vamos rezar pela igreja de Sobral, né, pela pessoa de Dom Vasconcelos, né, vamos rezar pela nossa pátria, que o Senhor possa conduzir os sentimentos, os corações dos nossos governantes, né, pedindo especialmente pelo governo da nossa cidade. E vamos apresentar ao Senhor aqueles que se recomendaram as nossas orações, né, pedindo por todo o clero de Sobral, né, por todas as paróquias, por todos que receberão a partir de janeiro seu novo ministério nas novas paróquias, né? E o Senhor te abençoe. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Vamos, para que a gente possa ter um momento de oração que seja favorável ao coração de Deus, que seja apreciado por Deus. Nós vamos pedir a Ele que nos perdoe das nossas faltas. No Evangelho de hoje, Jesus, Ele elogia a pessoa de João Batista. Então vamos pedir o perdão de Deus pelas vezes que nós não preparamos o caminho do Senhor para adentrar no coração das pessoas. Vamos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não testemunhamos o seu Evangelho com a nossa vida. Vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós nos desviamos dos seus caminhos, da sua luz. Vamos pedir perdão a Deus rezando na sua penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e constante culpa. Peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa o nosso pecado, nos conduz à vida eterna. Amém. Rezemos juntos o hino. Agora que o clarão da missa apaga, a voz da declaração do Criador, com vossa paternal misericórdia,
guardai-nos da luz, Nossos nossos corações corações, no sono possuem sítio. Cantemos Novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que faz saúde, saúde, conceder da vida. as as nossas nossas energias renovai, da noite, a vaporosa escuridão, com Vossa caridade, iluminai. Ó Pai, Pai, para eu ouvir as nossas preces, ouve os gestos dos nossos Senhor, que reina para sempre em vossa glória, glória, conosco e convosco e Espírito de amor. Salmo 87. Prece de um homem gravemente enfermo. Mas esta é a hora do poder das trevas. Antífona. De dia e de Dia noite eu clamo por vós. Clamo por vós. Rezemos livres. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chega a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. sou contado entre aqueles que descem a cova e te me vê como um caso perdido. Meu leito já estou no reino dos mortos, como homem caído que jaz no sepulcro, e que mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, que puseste na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem minha Afastaste de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. Meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso fareis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitai a minha alma, é porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz pelo tempo da infância, esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta saiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me ao nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastaste de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. De dia e de noite eu clamo por vós. Maria, por favor, faça a leitura breve. Tu, Senhor, estás no meio de nós, e o teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandona, Senhor, nosso Deus. O Dionísio está aí, tá? Poderia fazer um pequeno partido, pode ir breve.
muito importante, né, que nós possamos ter a consciência, a certeza que o Senhor nosso Deus está no meio de nós, está em nós, faz morada viva em nosso coração. Tudo isso aí nos incentiva a buscar e viver em Deus uma vida mais plena, uma vida de mais santidade, de menos pecado, né? Uma vida também que cria o desejo, após uma certeza dessa, que Deus vive em nós, de como vale a pena uma busca incansável, de estar sempre querer viver, sempre reconciliado com o próximo, sempre amando, perdoando. E cada vez que a gente tem essa certeza que Deus está em nós, nós não sentimos muito mais só. E por essa razão nós devemos nos deixar Deus viver mais em nós do que nós mesmos, né? E muitas das vezes queremos fazer tudo como nós queremos, tudo do nosso jeito. E Deus, se Ele está em nós, é muito importante dar um lugar de Deus e que nós possamos fazer nele, permitir Ele fazer em nós, para que assim nós possamos alcançar mais e mais almas para o reino de Deus. Assim seja. Amém. Consórcio breve. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvaste vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Salvai, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Cântico de Simeão, Cristo luz das nações e glória de seu povo. Rezemos juntos. Deixai agora o vosso servo em paz, conforme prometeste, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unidos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda noite tranquila, no fim da vida morte santa. Amém. Rezemos Tifa de Nossa Senhora, a primeira. Ó Mãe do Redentor, do céu ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se de pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo saudando por seu ar. Caso poderá nos dar a bênção. Então, gente, boa noite a todos, um bom retiro, viu? Parabéns aí. Maria, cadê a bênção? Parabéns aí pelo ministério que vocês vão receber de leitorato, né? Que Deus abençoe e a gente avance, né? Cada vez mais. Isso é importante, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.
Amém. Amém. Boa noite, bom descanso para todos, viu?